Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Ariane Torres e neste vídeo nós vamos fazer esta bolsa em crochê. A lista de materiais e as informações adicionais deste vídeo você encontra no meu blog e o link está aqui abaixo na caixa de descrição. Para fazer essa bolsa eu utilizei o fio Cisne Connexion com a agulha de crochê de 20 milímetros, essa daqui bem grandona. Então, vamos ao passo a passo. E para fazer a bolsa, eu utilizei 2 novelos deste fio, que é o Cisne Connexion, com a agulha de crochê de 20 milímetros. É essa agulha bem grossa, para você conseguir trabalhar com este fio. Vou começar com o anel mágico e vou fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fecho o anel mágico e vou colocar um fio para marcação do final das carreiras. Na segunda carreira, vou trabalhar 2 pontos baixos em cada ponto e vou ficar com 12. Então, é uma carreira de 6 aumentos. Faço um ponto baixo, no mesmo ponto eu volto e faço o segundo. Em toda a volta dessa carreira, vou repetir. Então, aqui no final da segunda carreira, eu passo o meu fio de marcação e na terceira eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, o primeiro ponto eu faço sozinho, no segundo ponto eu faço 2 pontos no mesmo. Vou repetir toda a volta e ficar com 18 pontos. Novamente, um sozinho, no próximo, 2 no mesmo. Terminada a terceira carreira com 18 pontos, vamos para a quarta carreira e trabalhar 2 pontos e um aumento. Fiz 2 pontos sozinhos, no terceiro, eu faço um aumento. Vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Terminada a quarta carreira, com 2 pontos e um aumento, na quinta nós vamos fazer 3 pontos e um aumento. Porém, como esse fio é mais grosso e os aumentos estão todos um em cima do outro, ele acaba formando essas pontinhas. Então, para o nosso trabalho não ficar hexagonal e sim bem redondo, eu vou desencontrar os aumentos desta carreira. Então, ao invés de começar já com 3 pontos e um aumento, eu vou fazer um ponto e já faço o aumento. Aí, eu continuo fazendo toda a carreira com 3 pontos e um aumento, e no final vão sobrar 2 pontos, que serão o parzinho desse primeiro que eu já fiz um e um aumento. A quantidade de pontos não se altera, porém, os aumentos ficam desencontrados na carreira. Então, aqui no final da minha carreira, eu fiz o último aumento e sobram os 2 pontos que complementam o primeiro que eu fiz sozinho. Eu vou cortar o fio e vou arrematar com um ponto baixíssimo. No ponto seguinte, eu faço ponto baixíssimo. E uma das partes da bolsa já está pronta. Para arrematar o fio, eu gosto de passar com uma agulha de numeração menor. Eu passo aqui por dentro dos pontos, na parte de dentro, e vou encontrar com o fio do anel mágico.
Faço o mesmo com o fio do anel mágico. Chegando aqui, eu corto e vou costurar com agulha de costura. Eu recomendo essa linha, que é invisível, mas você pode usar uma linha que seja aproximada na cor do seu fio. Coloco o fio duplo na agulha de costura. Junto os dois fios e costuro. Esse acabamento eu recomendo também se você tiver que emendar o fio de um novelo no outro. Nesse caso, a gente usou aqui um novelo para cada parte, então não precisei emendar. Mas, por exemplo, para fazer um cachecol, uma peça maior, quando você tiver uma emenda do fio, eu recomendo que você faça essa junção da mesma forma. Junto as duas pontinhas e costuro ao redor. Se você for forrar a sua peça com tecido, esse é o momento de tirar a medida num papel. Aí, eu dobro para acertar direitinho. E recorto. Confere se a medida ficou certa, e aí você vai recortar 2 partes de tecido para cada parte da bolsa. Então, serão 4 partes de tecido, e nós vamos costurar ao redor, desvirar e costurar com pontinhos à mão na parte do avesso da bolsa. Aqui eu estou usando um tecido tipo sarja, que eu tinha um retalho aqui em casa. Então, eu vou cortar aqui, deixando a margem de costura, e vou costurar as 2 partes em cima da linha do molde. Costurei e refilei o excesso com a tesoura de picote, e agora vamos virar para o lado direito, acertando bem as laterais, e depois você vai passar com ferro e ela vai ficar assim. E agora, a gente passa uma costura rebatida, fechando a abertura por onde a gente desvirou a peça. Terminei a costura e, nesse momento, você já coloca o botão, seja de pressão, seja aquele botão de imã, para o fechamento da sua bolsa, antes de costurar no crochê. E aí, nós vamos posicionar e costurar com pontinhos à mão e agulha de costura. Depois de todo o forro bem costuradinho ao redor, nós vamos unir as 2 partes. Então, eu já fecho aqui no botão, para que ele fique alinhado. Eu vou deixar uma abertura, aqui eu deixei 2, 4, 6, 8 pontos, aproximadamente, para abertura aqui da bolsa. E aí, nós vamos costurar ao redor com o próprio fio Conexão. Então, aqui eu já delimitei a minha abertura da bolsa, e como nós não temos uma agulha de tapeçaria tão grossa para passar o fio Conexão, eu vou usar a própria agulha de crochê para fazer uma costura em zigue-zague. Venho aqui, localizo, olha, o parzinho, os pontos de um lado e do outro, e puxo o fio.
Agora, eu venho aqui no ponto seguinte e volto do outro lado. No ponto seguinte, e assim nós vamos costurando toda a volta, deixando essa abertura aqui na parte superior. Terminei toda a costura, e aí aqui no final eu passei 3 vezes no mesmo ponto para fazer o acabamento, e com o próprio fio que sobrou, eu vou fazer a alça com uma agulha mais fina, agora a de 10 milímetros. Eu puxo o fio aqui por dentro e vou fazer uma alça de correntinhas. Mais apertadinha do que o ponto que a gente fez no corpo da bolsa. Aí, você faz a correntinha no tamanho desejado e depois costura aqui no final com o fio do arremate. Terminei a alça e aí costurei aqui junto com o fio inicial e a nossa bolsa já está finalizada. E esse foi o resultado final da nossa bolsa em crochê com o fio Cisne Connexion. Se você fizer essa peça, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.